Interpretação do capítulo 9, um monstrinho chamado Ego. Este capítulo visa começar a desvelar o que é isto do ego. Aqui eu falei no capítulo 7 acerca da personalidade e falei também acerca da pirâmide de Maslow, mais para que a pessoa fosse capaz de juntar as peças como se isto fosse um puzzle. Portanto, a personalidade foi descrita para que conseguíssemos entender que a personalidade é uma coisa variável. Ela é feita com base nas nossas experiências e com base nos nossos gostos, opiniões, crenças, valores, juízos. Só que à medida que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, os gostos, as nossas opiniões, as nossas crenças, até os valores e juízos podem mudar. Por exemplo, eu posso gostar de beber café e a partir de certa altura deixar de gostar. Ou ao contrário, eu não gostava de café e de repente comecei a gostar. Eu tinha uma opinião acerca, por exemplo, de determinado partido político e quando conheci pessoas desse partido político, se calhar comecei a assumir outra perspectiva. Pode ser negativa, pode ser positiva. Em relação às crenças, também nós podemos mudar as nossas crenças, não é? Por exemplo, eu posso acreditar em Deus e depois chega um ponto na minha vida em que eu deixo de acreditar ou então volto a acreditar. Os valores que eu defendo, eu disse, olha, eu defendo acima de tudo a minha integridade, mas depois chega a uma certa altura da minha vida em que eu acho que a independência é mais importante. Ou eu acho mais importante como valor, acima de tudo, o amor ao próximo. Não é que esses valores não estejam todos lá, mas às vezes atribuímos prioridades diferentes à medida que vamos avançando na nossa vida. E mesmo os nossos juízos de valor também podem mudar. Portanto, a nossa personalidade não dá para ser definida como nossa verdadeira identidade, porque ela é variável, não é uma coisa rígida. Embora haja pessoas que sim começam a desenvolver rigidez de mente à medida que vão crescendo, vão envelhecendo, acima de tudo, com o envelhecimento. Há pessoas que desenvolvem mente muito rígida. Facto é que quando elas eram crianças, elas não pensavam da mesma maneira. Portanto, a personalidade delas quando eram crianças era uma e quando crescem é outra. Portanto, ainda que haja pessoas que queiram dizer eu sou sempre o mesmo ou eu penso sempre da mesma maneira, não é verdade. Não é verdade porque não é assim que a pessoa nasceu. A pessoa não era assim dessa maneira. Diz, eu sou uma pessoa muito teimosa. Ok, mas quando era criança, se calhar até te podia dizer, também era teimosa, tudo bem, mas quando era bebê, qual é o conceito de teimosia, não é? Isso é uma espécie de, é apenas uma definição, não é uma definição teórica, mas é uma definição qualitativa. Já estamos a falar de raciocínios abstratos, já estamos a falar da capacidade do ser humano perceber dentro de si qualidades ou defeitos, características de si próprio que o fazem agir de determinada maneira para o meio exterior. Portanto, isto já não estamos a falar de algo que é permanente, que dura para sempre. Estamos a falar de algo que é variável. E se nós acreditarmos que nós somos aquilo que nós pensamos, vai sempre gerar inconstância dentro de nós, no sentido em que os nossos pensamentos são muito rápidos e cada vez mais rápidos e são muito variáveis. Uns dias eu posso me sentir bem, outros dias estou-me a sentir mal. Uns dias tenho pensamentos altamente positivos sobre mim próprio, outros dias posso não ter. Posso ter pensamentos positivos também em relação a determinadas situações ou pessoas, outros dias também não posso ter. Portanto, o pensamento não é algo confiável. Até mesmo para quem pensa de forma otimista, no dia a seguir pode não ter mais esse otimismo. Pode ter acontecido algum evento na sua vida que faz com que essa pessoa não se sinta tão otimista. Então isto é tudo muito variável. Não posso dizer que eu sou uma pessoa otimista. Até posso dizer, se calhar no geral eu sou otimista, tudo bem. Mas há de haver alturas em que eu não sou. Portanto, isto não é permanente. E é isto que eu também queria realçar. Aqui eu não falo tanto ao pormenor nessa questão, mas é por isso que eu começo logo o capítulo a dizer que a personalidade não é constante, justamente para que as pessoas consigam entender que personalidade não é identidade. É apenas a máscara, e eu já falei isto no capítulo 7, é a máscara, a forma como nós nos expomos para fora perante os outros. E como eu disse, aquilo que nós pensamos é aquilo que nós expomos para fora. Se eu digo que eu sou introvertido, eu vou expor um comportamento introvertido para fora. Se eu digo que eu sou uma pessoa muito faladora, o que vai acontecer é que eu vou expor esse comportamento de faladora para fora. Portanto, isto é os pensamentos, as nossas crenças que nós temos em relação a nós, a moldarem quem é que nós somos.
Só que, mais uma vez, como eu disse, isso são variáveis. Aqui falando da parte do capítulo da pirâmide de Maslow, que eu também faço referência neste capítulo do ego, já sabemos que um motivo pelo qual nós não conseguimos evoluir como seres individuais deve-se ao facto do sofrimento conduzido pelo sentimento de medo causar entraves na escalada da hierarquia. E aqui o que eu digo, e faço realço esta frase, é todo o sofrimento não é causado por ninguém a não ser pela voz do ego. Porque se nós não temos determinadas camadas satisfeitas, já sabemos que pode nos causar sofrimento. Só que esse sofrimento, antes de ser uma causa externa, é acima de tudo uma causa interna. Ou seja, esta voz que fala dentro de nós é que acaba por a forma como nós reagimos ao evento em si e os pensamentos que nós geramos face a esse evento que ocorreu no meio exterior é que faz com que nós comecemos a sofrer. Já tínhamos falado disto também a nível da personalidade, que é perante uma determinada situação, por exemplo, um pai ou uma mãe agressiva, que era o exemplo que eu já tinha dado, um filho pode aprender a dizer, ok, não é isto que eu quero para mim, eu quero dar mais amor aos meus filhos e vou ser amoroso para eles, ou então diz, não, os meus pais são assim e eu também vou ser assim para os meus filhos. Portanto, mais uma vez, causando o sofrimento em si é uma coisa relativa. É algo que nós perspectivamos dentro de nós face a determinadas situações. Então, o que o ego faz é assimilar determinadas situações e interpretá-las segundo aquilo que lhe causa medo. O ego está fortemente presente tanto em questões otimistas também como em questões negativas ou pessimistas, vamos dizer assim. Mas pronto, entre ter aquilo que se chama um otimista exagerado ou ter um pessimista exagerado, há um pessimista, a diferença é que pode levar mesmo à destruição de si próprio. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Está a ser claro? Sim, já tínhamos até falado. Eu já tinha até falado do meu ego. Então, o que é o ego? Aqui eu não falo então do ego que foi identificado por Sigmund Freud. Para quem estudou psicologia, eu pelo menos quando estudei no secundário também tinha tido psicologia. Sigmund Freud falava muito desta coisa do ego, do ID, do superego. Não me fez sentido tentar ir por aí. Então o ego é mesmo numa questão espiritual e isto já foi mais identificado pelo Buda. Eu não sei se naquela altura ele teria chamado ego, mas efetivamente na espiritualidade o ego tem outra definição. E isto não tem a ver com se a pessoa é crente ou não é crente. Se nós formos numa perspectiva racional, e se calhar, eu digo espiritual porque tem origem na espiritualidade, mas em termos racionais a pessoa consegue lá chegar, juntando as peças. O ego é o nosso eu ilusório, é a falsa imagem que nós temos de nós próprios. Portanto, é um bonequinho quase que fala aqui dentro de nós e que é totalmente egoísta. É egoísta no sentido em que o ego faz tudo e mais alguma coisa para sobreviver dentro de nós. O ego foi criado quase como um mecanismo de defesa, uma forma de nos protegermos do meio exterior. Se vamos associar isto é ego, traço personalidade, porque a nossa personalidade é moldada também com base neste ego que vamos criando. E este ego tem muitas fraquezas, ele tem muitas debilidades, ele tem muitos medos, e então como esta persona que nós criamos para fora tem muitos medos, ele quando se sente atacado, e quando nós estamos a dizer ele se sente atacado é quando a pessoa se identifica com o ego e não se apercebe que estes pensamentos que ele está a ter são pensamentos de ego, ou seja, é este boneco que ele criou que está a falar. O que acontece é que ela reage emocionalmente e muitas vezes até negativamente às situações como forma de se defender. Então, o ego quando não está satisfeito, quando está satisfeito, aliás, acabamos por ter uma vida normal e assumimos que aquela voz que está a falar dentro de nós somos nós. Pronto. Eu quando digo
vou fazer, eu estudei, tirei o curso superior, agora estou a trabalhar. Pronto, este eu que está a falar, nós na primeira vez que não nos apercebemos que isto é ego e nem sequer sabemos o conceito de ego, assumimos que toda esta história pessoal que nós estamos a criar somos nós que estamos a falar. E então identificamos fortemente com tudo aquilo que nós pensamos. E esses pensamentos podem trazer satisfação, porque vivemos bem com isso. Mas quando acontece algum infortúnio, algum exemplo, como, por exemplo, não ter pouco tempo de vida, perdemos alguém que amamos, perdemos o nosso emprego, a voz do ego transforma-se no nosso pior inimigo, efetivamente. Ou seja, nós pensamos que somos nós que estamos a sofrer, eu estou a sofrer, e isto está-me a causar dor, isto está-me a causar sofrimento, só que na verdade isto é o ego, mais uma vez é o nosso ego que foi ferido, que foi magoado, que criou uma certa estrutura com base em todas as nossas experiências de vida e com base naquilo que adquirimos, principalmente a nível de não só de bens materiais, mas nas relações que nós construímos, que também são objetificadas, ou seja, também as tratamos por objetos, também falamos nisso mais à frente, no livro. E o que acontece é que o ego acaba por trazer este sofrimento à tona. E o que Sigmund Freud dizia era que o ego realmente não é mestre na sua própria casa. E não é mestre na sua própria casa porque ele, enquanto as coisas estão a correr bem e até temos algum prazer naquilo que pensamos e naquilo que fazemos, está tudo ok. Mas em situações difíceis nos quais os nossos medos são expostos, em momentos em que nos vulnerabilizamos, em que não nos sentimos tão fortes em nós próprios, o ego cai. Ou seja, o ego não é uma estrutura forte para nos basearmos, porque, mais uma vez, ela é variável. Ela é variável consoante o ambiente exterior. E então, se nós basearmos constantemente nestes pensamentos que nós alimentamos, e muitos deles podem ser eu era rico, mas perdi tudo. Por exemplo, vamos pegar neste exemplo, este é um exemplo bastante claro, que era, eu baseei a minha vida e a minha identidade com o facto de eu ser rico. Imagina, até nasci rica e tenho imenso dinheiro, mas agora, de repente, sei lá, eu ou a minha família fez um mau investimento em negócios e agora eu simplesmente perdi tudo aquilo que eu tinha. O que acontece? O ego, essa personalidade que nós criamos com base num eu sou rico. Eu tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa que tem posses. Se eu perder tudo a nível material e não tenho mais dinheiro, ou já não sou uma pessoa, já não vivo numa família abastada, ou não sou rica, o ego cai, em certo modo. É como se a máscara caísse. Ou seja, este eu com o que eu me identifico, de repente deixou de existir. E então aí vem o sofrimento. Porquê? O sofrimento está sempre associado a um sentimento de posse. Um sentimento de eu tenho qualquer coisa, ou alguém me pertence a. Eu era amada, por exemplo. Agora ele deixou-me, sinto o vazio, nada me preenche. Mais uma vez, o que é que nós estamos a falar nesta frase de ser amada e de repente alguém me deixou? Significa que, por mais que eu possa dizer sim, eu amo e amar é importante o outro, quando eu sofro, quando sinto este vazio por alguém ter ido embora, e este sofrimento não é um sofrimento que alimento continuamente, o que acontece é que eu, de alguma forma, olhei para esta relação como se fosse egoísta. Do meu ponto de vista, esta pessoa era aquilo que me fazia feliz, era como se fosse uma espécie de objeto. Não é que nós sentíssemos que a pessoa é um objeto, mas que de alguma forma nós sentimos que perdemos como se fosse um objeto querido. Lá isso é verdade. Não dizemos isto sobre estas palavras, mas inconscientemente é isto que nos acontece. Nós sentimos que perdemos algo de valor e quando perdemos essa coisa, algo de valor, sofremos por causa disso. Mais uma vez é o ego, que é eu era amada, ou seja, mais uma vez o ego, eu é que era amada. O facto de perder o eu era amada ou eu era rico faz com que acabemos por sofrer. E há aqui vários casos que eu dei, por exemplo, quando no que diz respeito à vida e à morte, não é? Ou seja, quando achamos que a vida que o médico, por exemplo, diz que vamos ter pouco tempo de vida, não é? E de repente diz, eu só tenho mais um ano de vida, não quero morrer, não tenho medo. Mais uma vez, quem é que é esta pessoa, este ser que diz não quero morrer e tenho medo?
Somos nós ou será que é este ego, ou seja, esta voz, mais uma vez, que está aqui a torturar-nos e a martirizar-nos com eu. Quem é este eu que fala dentro de nós que diz eu não quero morrer, eu tenho medo, não é? A morte é inevitável, não é? Se formos a pensar nisso. Se formos a pensar, nem é preciso ir muito longe, né? O ser humano é o único ser que sabe que vai ter que um dia mais cedo ou mais tarde vai partir. Então, se nós sabemos isso, quer dizer, saber que vou morrer, ok, a única diferença é que agora eu sei que eu tenho uma data limite, sei exatamente quando é que vou morrer, essa é a diferença. Agora que todos vamos morrer lá e sabemos se vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não fazemos ideia. Mas que isto vai acontecer, isto é inevitável, isto acontece. E para o ego é inaceitável este tipo de situações, porque o ego quer viver para sempre, ou seja, o ego vê a vida como se fosse uma coisa que vai durar para sempre, como se fosse sabe que tem tempo limitado, mas nem sequer quer pensar nisso, porque isso lhe causa medo. E então tudo o que possa causar medo é ego, é aquele ser inferior que nós temos em nós que não cresceu ou não quer crescer. Então isto o que acontece é que muitas vezes as pessoas vivem em negação. Aliás, muitas das frases que eu escrevi aqui tinham muito a ver com ninguém, não sei, não suporto, não tenho nada. Ou seja, é muito o sentimento de negação. Quando nós vivemos em sentimento de negação e de rejeição, estamos a viver em ego. Porque o ego não aceita morrer, não aceita mudar, não aceita perder. É muito difícil para as pessoas naturalmente aceitarem perda, aceitarem derrota, e então o ego alimenta-se destes pensamentos e fala dentro de nós e está constantemente a viver isto. E agora, mais uma vez, tempos de pandemia é muito tempo de transformação. Porquê? Porque agora muitas pessoas estão a viver em processos de transformação profunda através de perda de emprego, perda de estabilidade financeira, não é? Perda de liberdade, porque temos que estar em isolamento, temos que estar em casa confinados e de repente já não podemos sair e estar com amigos ou familiares, não podemos ir à praia, ou seja, está-nos a ser negadas, está-nos a ser concedidas muitas coisas positivas, mas há muitas pessoas que vibram na negação, que é, na verdade eu não estou a sentir bem em casa, eu estou a sentir que isto é isolamento e está-me a ser negada a minha liberdade de sair de casa, estou-me a sentir aprisionada. Então, mais uma vez, o que é? Ego. Porquê? Porque estou a viver em sentimento de rejeição e sentimento de negação. Eu estou-me a focar naquilo que não está, que me está a ser negado, em vez de estar-me a focar naquilo que eu posso aprender com isto. E então, o ego funciona como quase como uma criança. Não, é como se fosse uma criança a quem foi tirado um doce e de repente ele chora e sofre e esperneia. Pronto, não fazemos esse tipo, não temos esse comportamento fisicamente, mas no nosso interior é assim que as coisas passam. É como se nós estivéssemos aí com constante luta connosco de eu não aceito esta situação, isto não me está a acontecer, eu não acredito nisto, ou eu até já de alguma forma já tomei consciência disto, mas isto faz-me sofrer, eu estou em sofrimento e as pessoas sofrem e não entendem que existe aqui um boneco, uma sombra, um ego, uma criança interior que não está satisfeita, que de alguma forma não evoluiu, não cresceu. E então tomar consciência do ego é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para nós conseguirmos sair deste plano de sofrimento para começarmos a crescer e começamos a aprender com o sofrimento, que essa é a parte mais desafiante para as pessoas, elas perceberem que o sofrimento é uma forma de aprendizagem, é uma forma delas crescerem. Porque sem sofrimento, se tudo corresse bem, e acho que já falámos disto também, se a vida nos corresse lindamente bem, maravilhosamente bem, quer dizer, não havia necessidade de evoluir, não havia necessidade de aprender, não havia necessidade de eu ir à busca de mais ou de me desafiar a fazer coisas que vão para além daquilo que eu já conheço, mas porque estou numa zona de conforto, está tudo bem. Mas o que o sofrimento nos faz é colocar-nos em zona de desconforto. Então, o ego, sim, pode parecer que é maquiavélico, é horrível, é mau, mas na verdade também está-nos a desafiar em, se eu estou em sofrimento, e o ego nos coloca nessa situação de sofrimento, porque ele é uma criança interior que não está satisfeita, o que nós vamos fazer é tentar sair dessa zona de sofrimento, compreendendo o que é que nós temos a aprender naquela situação e saindo dessa situação, crescendo emocionalmente, compreendendo, desenvolvendo o sentimento, acima de tudo, de aceitação.
aceitação, aceitar, perdoar e agradecer até, se for preciso, por aquela lição e seguirem em frente. Mas claro, só falando único e exclusivamente do ego para tentar perceber isto, depois só nos capítulos mais à frente nós falamos com mais detalhe o que é que quer dizer isto. Portanto, estes pensamentos são todos criados pelo nosso inconsciente, o ego cria estes pensamentos todos. E este sentimento de perda, eu faço aqui uma lista de várias perdas que nós podemos ter ao longo da nossa vida. Viver na base do medo não é viver realmente, é estar vivo por fora e morto por dentro. Portanto, todas as pessoas que possam viver uma vida e dizer, olha, eu estou casada com esta pessoa, se eu me divorciar dela, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não posso viver sem esta pessoa. Isto, no fundo, não é viver. Eu estou a viver, mas estou a viver agarrada a algo. Então, enquanto eu tiver esse algo, eu vivo. Se não vivo, se perder essa coisa ou essa pessoa, eu morro, na verdade, então nunca vivi. Porque viver significa, acima de tudo, ser livre. E se eu tenho que me agarrar a qualquer coisa ou alguma pessoa para ser feliz ou para me satisfazer ou para ter alguma espécie de prazer, e às vezes as pessoas apegam-se muito também, por exemplo, a questões de drogas e álcool, mesmo por dependência, por necessidade de querer viver, experienciar qualquer coisa, a verdade é que eu não estou vivo, estou morto, porque eu tenho apego. E apegar-se ao nível de nos causar aprisionamento, de não nos sentirmos livres, porque dependo daquilo, ou daquela experiência, ou daquela pessoa, ou daquelas pessoas, não é viver, é simplesmente estar agarrado a algo no qual o meu ego vai-se constantemente alimentando e satisfazendo. Portanto, viver é verdadeiramente estar livre de qualquer necessidade de apego. Eu posso ter uma casa, posso ter um trabalho, posso ter família, posso ter tudo, coisas que me causam, que me dão estabilidade na minha vida, mas em última instância eu tenho que perceber que nada disto é meu. Em última instância eu tenho que perceber que mais cedo ou mais tarde eu vou partir, assim como tantas outras pessoas, e que isto foi mais uma experiência que eu tive direito. Não é algo que é definitivo. Nada é definitivo na nossa vida. E então, aqui eu também falo sobre a nossa realidade. Portanto, a nossa realidade com o ego é completamente distorcida quando identificamos excessivamente com estes pensamentos. Distorcemos no sentido em que causamos este sentimento de apego e desenvolvemos estes medos conscientes ou inconscientes, a maior parte deles acaba por ser inconscientes. E estas qualidades que nós atribuímos a nós próprios de ser solteiro, casado, divorciado, se sou honesto, depressivo, isto são tudo características de personalidade, são coisas mutáveis, coisas que podem mudar ao longo do tempo, como já tinha falado. Então o nosso corpo muda, a nossa personalidade muda, esta é a forma como nós identificamos no meio exterior aos olhos dos outros. Portanto, tudo isto é transitório, mas nós não somos apenas uma constante, existe algo em nós, aliás, nós somos algo muito maior. E então é aqui que eu acabo e digo que nós, na verdade, não somos personalidade, não somos estas coisas todas que nós pensamos, nós somos, acima de tudo, e eu digo, tu és, acima de tudo, vazio e és nada. E nos próximos capítulos nós vamos perceber então o que é isto de ser nada.